Olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Então vamos nos lembrar dos nossos combinados. As suas mãos já estão higienizadas? Já estão bem limpinhas? Ótimo! E o espaço onde você vai estudar? Já está todo organizado? Isso é bem importante, vocês se lembram? Muito bem! E também temos os nossos materiais para a aula de hoje. Vamos lembrar quais são eles? Olhem só! Vocês se lembram do caderno que precisamos para fazermos as anotações, ou uma folha mesmo, sem problema algum. Também vamos precisar, olhem só, de um lápis de escrever, borracha, apontador, lápis coloridos, cola e revistas, certo? Muito bem. Também é importante, crianças, uma mesa para vocês apoiarem o caderno, na hora de escrever. Ou uma caixa firme, ou mesmo um livro. Tudo bem? Agora, a professora vai dar alguns minutinhos para vocês terminarem de se organizar. Tá bom? Já volto. Conseguiram se organizar, crianças? Então tá bom. Se está tudo pronto, vamos começar? E como vocês bem sabem, nós iniciamos essa aula lembrando todos os conteúdos e as atividades que fizemos na aula anterior. Então vamos lá, vamos relembrar a aula anterior? Olhem só, na aula anterior nós falamos sobre, várias paisagens das cidades, Aqui a professora trouxe só pra gente lembrar, uma paisagem do Parque Barigui, uma paisagem do Parque Bacaxiri. Depois nós também vimos paisagens do Parque Guairacá, Parque São Lourenço e até mesmo do Parque Passaúna. Foram muitas imagens, mostrando, a presença dos rios nas paisagens da nossa cidade. Na sequência, nós também falamos, que essas águas, os nossos rios de modo geral, não se encontram em boas condições. Aí nós falamos sobre este problema ambiental, que é a sujeira dos nossos rios. Aqui no slide, vocês observam duas imagens, que mostram uma parte do rio Barigui e a outra do rio Belém, completamente sujos, cheios de entulho. Falamos muito sobre essa questão, da qualidade da água dos nossos rios, que olhando as fotos, as imagens dos parques, nossa, parece que está tudo lindo, tudo ótimo, mas infelizmente não é bem assim, Também vimos o Urbenauta, vocês se lembram? Vimos a aventura do Urbenauta, que tem esse trabalho, de conhecer e de desbravar os rios da nossa cidade e até de outras cidades, para conhecer toda a qualidade da água, como que tá a relação da população em volta com aquele rio, conhecer a sua fauna, a sua flora, entre outras características.
certo? Depois, a professora trouxe algumas questões para a gente conversar. Vocês se lembram quais eram essas questões? Falamos, né, sobre se próximo ao lugar onde você mora tem algum rio, se você sabe o nome dele, como é ele. A minha intenção foi fazer você pensar aí, no lugar onde você mora, né, pensar nessa paisagem aí do entorno, se tem algum rio ou um córrego e como ele está. Você conseguiu identificar, se lembrar disso? Sim? Então tá bom. Aí, primeiro ano, fizemos algumas atividades. Vocês se lembram? Então vamos aqui rever uma delas. Olhem só, porque nós falamos muito sobre a utilização da água. E isso mesmo, aí fizemos uma atividade de completar as palavras. Vocês se lembram? Olhem só, utilizamos a água para. A professora trouxe uma imagem e o final da palavra. Nós tínhamos que descobrir a primeira sílaba da palavra. Vocês se lembram? Esse copo d'água sugeria o que mesmo? Que utilizamos a água para, olhem lá a sílaba aparecendo, beber. Isso mesmo, utilizamos a água para beber. Como ela é importante para o nosso organismo. Na sequência, a professora trouxe outra imagem muito legal. Olhem lá, crianças se divertindo, brincando. E também tínhamos que descobrir a primeira sílaba dessa palavra, né? Que termina com zer. Vocês se lembram qual é essa palavra? Sim, né? Lazer, para brincar, para se divertir. Como a água tem uma função importante também, né? Nesse sentido. Na sequência, a professora trouxe outra imagem e outra palavra para descobrirmos. Neste caso aqui, foi para descobrirmos a última sílaba. Olhem só, vamos nos lembrar desta imagem. Olha, vemos ali um navio muito grande, né? Para que a água nos colabora, nos ajuda no quê? No transporte. No transporte de cargas, isso mesmo. Depois eu trouxe mais uma foto, né? Uma mão sendo lavada, aí falamos o quanto a água é importante para a nossa higiene. Qual é a sílaba então que falta na palavra? Higiene. Muito bem, crianças, para a higiene. Depois eu pedi para que vocês anotassem duas das palavras que nós adivinhamos as sílabas, né, que estavam faltando. Vocês anotaram? Esta atividade está aí no seu material? Muito bem, crianças. Ótimo. Então, crianças, agora na nossa aula nós vamos falar um pouco mais sobre a paisagem. Isso, paisagem. Esse é o nosso tema. Na aula passada nós já conversamos um pouquinho sobre o que é isso, né? Paisagem, que significa tudo aquilo que a nossa vista alcança, tudo o que observamos. Mas durante a aula vocês vão entendendo melhor ainda um pouco sobre isso, tá bom? Porque na geografia é bem importante nós termos o olhar atento para os lugares, para os nossos espaços de vivência, para a nossa cidade, pois assim conhecemos muito mais sobre ela. Certo? Então agora eu convido vocês a observarem, a ficarem muito atentos nas paisagens que eu vou trazer aqui, tá bom? Vamos então observar algumas paisagens? Vamos lá, olhem só essa paisagem aqui. É do Bosque Alemão. Olha que paisagem bonita, não é verdade? Que elementos nós temos aqui nessa paisagem? O que vocês observam nessa paisagem? Me digam. Vamos observar atentamente. Olha que dia bonito que estava fazendo, hein? Vocês conhecem esse bosque, o Bosque do Alemão? Muitas escolas levam as crianças até ele, né? Lá tem a Casa da Bruxa, tem a Hora do Conto, é um espaço bem legal. Então, o que nós vemos ali? Nós vemos uma construção, uma casa, vocês estão vendo? Vemos um gramado, árvores. Olha, tem uma pessoa ali. Uma calçada, né? Parece um estacionamento. Vocês estão vendo ali? Tem, ó, lixeiras lá no fundo coloridas, placas, vários elementos, certo? Muitos elementos. Elementos construídos, como a casa, não é verdade? Não é um elemento construído? Não é um elemento do homem? E a árvore, que é um elemento da natureza, certo? Muito bem. Vamos observar outra imagem. Olha que bela imagem. Esta é mais uma imagem do Parque Barigui, que eu tenho trazido muito aqui para vocês. Olhem só, vemos o lago do Parque Barigui. O que mais que nós vemos? Observem comigo. Olha, tem um pato no lago, estão observando? Parece ali, né, um patinho. Tem uma construção. E lá no fundo, o que vocês observam?
prédios, né? Vegetação, árvores, muito bem. Quem será que mora nesses prédios, né? Como será que essas pessoas vivem? Onde será que elas trabalham? Puxa vida, quantas questões, né? Esse é um espaço de lazer? Parece, né? Exatamente. Então nós temos aqui, ó, elementos que foram construídos, como é o caso ali dessa construção aqui bem na frente, os prédios ao fundo, mas temos a vegetação do entorno também, certo? E esse lago, que lago é esse? É Parque Barigui. Qual é o rio que passa ali? O Rio Barigui, isso mesmo. Vamos observar aqui outra paisagem da cidade de Curitiba. Olhem essa paisagem, vista, né, no horário da noite, né, noturno. Olhem quantos elementos, né, constituem essa paisagem. Observem. Casas ali, prédios, muitos prédios, né? Parece que tem ali umas construções mais baixas, parece com casas ou comércios. A catedral. Olha, eu vejo uma araucária. Vocês veem uma araucária? Aqui, ó, no canto, né? Uma araucária. Tem ali, ó, um carro, carros estacionados. Nós vemos ruas, vários elementos. Aqui nós vemos mais elementos culturais, certo? E ali a araucária também. Vamos lá, temos mais paisagens. Observem essa aqui. Olha, é na região do Tatuquara. Observem, vemos ali, olha, uma placa, sinalização de trânsito, carros, a própria estrada, uma rua, né? Poste, outro elemento da cultura, né? O homem quem construiu. E uma vegetação ali, certo? Muito bem. Será que é muito movimentada essa rua? Será que ela não é? Muitas pessoas precisam passar por essa rua diariamente. Quantas coisas para pensarmos. Ah, eu tô vendo um ponto de ônibus ali também. Vocês estão vendo? Muito bem. E agora temos mais uma imagem. Olha que diferente das outras. Aqui é uma imagem da Serra do Mar. Isso mesmo, Serra do Mar. Olha ali a Mata Atlântica, toda essa vegetação. Nós temos ali, né, uma imagem, ó, água, montanhas, verde, muitos elementos da natureza, chamamos de elementos naturais, elementos da natureza. Que paisagem bacana, hein? E agora, o que será que é essa paisagem? Observem bem. Vocês estão vendo o que será que é? Será que é trator ali? Parece, né, gente? Tratores. No fundo temos uma vegetação. Eu tô achando que isso é uma plantação, é uma agricultura, uma atividade agrícola de algum produto. Bem interessante, hein? Quem serão essas pessoas que dirigem esses caminhões, né? Como será que elas trabalham? Como que é o seu dia a dia? Que lugar é esse? É de uma região do Paraná. Muito bem. Quantas paisagens diferentes, não é verdade? Muitas paisagens. E todas elas são paisagens. E nos revelam, né, as características do lugar, nos revelam como que as pessoas, aquela sociedade, aquela comunidade lida, se relaciona com aquele espaço. Aquela paisagem da Serra do Mar, por exemplo, nós não vimos, né, a presença de elementos humanos ali, do homem. Não vimos, certo? Né? Tá uma paisagem mais natural. Já nas demais, nós vimos, né, muitos elementos que mostram que o homem, o ser humano, melhor dizendo, passou por ali e modificou aquele espaço, né? Muito bem, crianças. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor sobre esses elementos culturais, eu trago aqui para vocês um caça-palavras. Vamos lá? Observem aqui, ó, elementos culturais. Então, o que são elementos culturais? São elementos da cultura, são elementos que os seres humanos criaram, né, nas paisagens. Vamos ver alguns exemplos que eu trouxe aqui. Ó lá, carro, 2, estrada, 3, casa, 4, poste. Vocês me ajudam a localizar esses elementos culturais nesse caça-palavras? Vamos lá! Eu sei que vocês são bem espertinhos. Vamos começar pelo número 1. Carro. Vejam que a professora colocou em vermelho. Carro. Me ajudem lá. Quem já achou, será? A palavrinha carro. Carro. Vamos achar. A número 1. Procurem lá as mesmas letrinhas no caça-palavras. Acharam? Ah, muito bem. Muitas crianças já acharam. Então, olha aqui, ó. A professora vai destacar. Carro. Muito bem, crianças. Olhem lá. Carro. Ótimo. É um elemento da cultura, né?
estrada. A professora colocou lá, número 2, estão vendo? 2, estrada. Vamos achar esta palavra no nosso caça-palavras? Vamos lá, uns minutinhos para vocês. Procurem a letra E, S, olhem lá. Estrada. Está destacado em vermelho. Acharam? Meu Deus, que rapidinhos aqui. Muito bem, estrada. Ótimo, crianças. Vamos lá. Destaco aqui, ó. Estrada. Muito bem. Número 3, a palavra casa. Me ajudem a achar. Casa é um elemento da cultura. Casa. Cadê? Será, gente? Procurem lá. Sílaba K, depois os A. Vamos lá. Aqui, muito bem, casa. Ótimo, crianças. Vamos para a última letra? Ou melhor, última palavra, de número 4. Um poste é um elemento da cultura, certo? Vamos lá. Olá, poste. Aqui? Ai, eu fui muito rápida, né? E vocês, tinham conseguido achar também? Ótimo, olha lá, poste. Observaram as palavrinhas? Todos esses elementos da cultura, né? Olá, parabéns, crianças, vocês foram muito rápidos mesmo. Muito bem. Vejam bem como, por exemplo, as moradias, as casas, são elementos da cultura da população. Nós já falamos sobre isso, né? Como as casas em diferentes lugares têm diferentes características, não é verdade? Muito bem. Agora, vamos falar sobre elementos naturais? Isso mesmo, elementos naturais. Olhem aqui, trouxe uma paisagem da região ali de Tibagi, do Quênio Guartelá. Olha que paisagem bonita, gente. E aqui nós vamos falar de elementos naturais. Eu acho que vocês já compreenderam, né? O que são os elementos naturais? São elementos da natureza, certo? Vamos observar aqui e fazer essa cruzadinha juntos. Eu acho que vocês vão se dar bem aqui. Vamos lá com a professora. Olha lá. Qual é a primeira palavra que nós vamos descobrir? Olhem lá. O que nós temos aqui? O que isso parece? Uma porção de água. Olha lá. O que será que é isso? E começa com a sílaba lá. Sílaba lá. O que será que é isso, gente? Um lago, muito bem, um lago. Vocês estão de parabéns, olhem lá, a professora já completou. Lago, e isso é um elemento natural, né? Olhem aqui e aqui, o que será que isso representa? Observem na cruzadinha que começa com a sílaba mo. O que será que é? Ah, já adivinharam, né? Muito bem. Montanha. Muito bem, crianças, parabéns, ó, joia. Vamos lá, agora, este aqui, ó, o que representa esta imagem? Começa com a letra A e termina com a sílaba RE. O que será que é isso? Ah, isso mesmo, árvore. Isso mesmo, faltou o acentinho ali, ó, de árvore. Certo? Muito bem, e agora ali... O que será que representa a última ali, aquela imagem? Parece uma onda, né? Onde que nós encontramos ondas? No mar. Muito bem, mar. Parabéns, crianças. Vocês estão de parabéns. E localizamos, assim, elementos naturais que compõem as paisagens, certo? Agora, vamos à nossa próxima tarefa? Olhem só. Atividade 1. Recorte e cole ou mesmo desenhe aqui, elementos naturais de um lado e elementos culturais do outro. Tudo bem, crianças? Então tá, se você tiver revista, você pesquisa, recorta e cola no seu caderno. Se não, você pode desenhar elementos naturais, elementos da natureza, certo? E elementos culturais, elementos da cultura humana, aquilo que os seres humanos constroem, né? Nas paisagens, nos espaços. Tudo bem? Então eu vou deixar um tempinho para vocês.
Tudo bem, crianças? Realizaram a atividade? Deu tempo? Olha, se não deu tempo, vocês terminam depois? Tudo bem? Tá bom, então. Combinado. Agora, quero falar com vocês que todos esses elementos que vocês procuraram, colaram ou desenharam, eles compõem paisagens. Isso mesmo. Agora vamos observar algumas paisagens. Vocês me ajudam a descobrir? Porque assim, tem algumas paisagens que elas têm mais elementos naturais. Então a gente chama de paisagens naturais. Paisagens que têm mais elementos culturais. Então a gente acaba chamando elas de paisagens culturais. Vamos descobrir essas paisagens aqui comigo? Vamos lá, observem a imagem que nós vamos descobrir juntos. Olhem só, eu vou revelando a paisagem. Gente, olha que bonita essa imagem. Será que é uma paisagem mais natural ou mais cultural? Olhem lá. E agora? Olha que bacana. Olhem só, aqui são as Cataratas do Iguaçu. Isso mesmo, as Cataratas do Iguaçu, que ficam lá em Foz do Iguaçu. Olha que paisagem bonita. Essa é uma paisagem predominantemente natural. Então nós chamamos ela de paisagem natural, porque prevalece, né, elementos da natureza, certo? Aqui, Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu fica lá no município de Foz do Iguaçu. Aqui é a foz do nosso Rio Iguaçu, que eu mostrei para vocês nos mapas, que eu comentei com vocês, certo? Que passa aqui na região mais a sul do nosso município de Curitiba. Tudo bem? Então aqui nós temos uma paisagem natural. Vamos para a próxima paisagem? Olhem lá, vou revelando aos poucos. Que será que é essa paisagem? Olhem lá, muitas construções, crianças, muitas mesmo. Ruas, carros. Aqui é o Teatro Paiol, aqui em Curitiba, né? E a cidade ali ao fundo. Olha que beleza, casas, postes. Estão observando? Né? Então, que paisagem é essa, com tantos elementos da cultura humana? É uma paisagem? Olhem só, cultural. Isso mesmo, uma paisagem cultural. Então, vejam bem, quando na paisagem predominam elementos naturais, falamos em paisagem natural. Quando na paisagem predominam elementos culturais, chamamos de paisagens culturais. Certo? Muito bem. Agora, vou convidar a vocês a fazerem esse registro aí no caderno ou na folha que vocês têm disponível. Vocês vão desenhar uma paisagem natural e uma paisagem cultural. Na outra atividade, vocês colocaram só os elementos separados. Agora, nós vamos montar uma paisagem bem bonita para cada uma delas, tá bom? Observe no slide uma paisagem natural e ao lado uma paisagem cultural. Agora eu dou alguns minutos para vocês também.
Então, crianças, conseguiram concluir a atividade? Tudo certo? Fizeram um desenho representando uma paisagem natural, cheio de elementos naturais? Quais elementos você desenhou? O quê? Árvores, muito bem, montanhas, um rio, ótimo, vários elementos da natureza, muito bem. E na paisagem cultural, o que você representou? Me conta. Casas, prédios, ótimo. O quê? Ruas também, placas de trânsito, por exemplo, um poste, ótimo, né? Então, toda e qualquer construção humana pode aparecer aí no seu desenho, na sua representação. Muito bem, crianças, ótimo. Agora, nós vamos finalizar a nossa aula, isso mesmo, certo? Vamos revisar então o conteúdo da aula de hoje? Vamos lá, olhem só. Hoje, nós observamos as características de diferentes paisagens, né? Identificamos os elementos naturais e culturais das paisagens, isso mesmo. E fizemos também várias atividades, né? Teve caça-palavras, teve cruzadinha, observamos muitas paisagens, isso também é uma atividade. Tudo bem? Então tá bom. Agora, a professora Dircélia se despede de vocês, deixa um beijo bem grande para cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau!